E não tem música ruim, não, cara. Só tem música conhecida. Ó, eu falei de tudo, chutou o fio e caindo também. Vamos lá. A gente sai ali do mais animado e vem aqui por coisas sérias que são necessárias serem ditas, né? Vocês estavam falando da atuação dos médicos na pandemia. Só que aí eu fiquei curioso com uma coisa. Que desafio vocês enfrentaram? Porque assim, eu me lembro da história do carro que a doutora Cláudia falou, né, da locomoção dos médicos. Mas eu me lembro também uma coisa que muita gente... Eu lembro dessa cena até. Eu estava indo visitar lá a Aninha e eu vi que quando um médico entrou no elevador com a bata, o pessoal não quis entrar. Teve gente assim que evitou vocês, que evitou a classe médica durante a pandemia, como se fosse uma doença ou como se estivesse infectado já. Com certeza se vivenciou esse momento. Primeiro, a gente tem que partir do princípio de que estamos diante de alguém que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas que sabe que está em todas as superfícies. O medo, a incerteza, a insegurança. Só que o médico tem família, não poderia ficar isolado durante todos os 4, 5, 6 meses que a gente tem vivenciado isso. E precisava, sim, voltar para sua casa. Então, acho que o medo e o desconhecimento trouxe uma discriminação, realmente, com relação aos médicos, de não estarem dividindo o mesmo espaço, o mesmo elevador, e isso trouxe uma dor muito grande para o médico. Porque, apesar de termos o conhecimento técnico, o prazer de estar cuidando tornou-se doloroso, porque, como você já bem disse, as pessoas não queriam que o médico utilizasse o elevador, queria que o médico subisse de escadas. Isso aí eu vi, viu? Isso eu vi, não me contaram, não. Isso é fato da vida real, isso não é nenhuma... Isso aconteceu. Assim, acho que, através de tudo que foi feito por vários atores da sociedade, do ponto de vista de trazer conhecimento, de estar trazendo a informação, se viu que os cuidados eram tomados. O médico, quando saía do plantão, quando saía dos ambientes, ele tomava um banho, ele trocava a roupa, ele estava nos ambientes protegido de alguma forma, porque quem mais tinha interesse em proteger a sociedade era o médico. O médico sabia o que ele precisava enfrentar e quanto menos pacientes ele tivesse acometido, melhor. E a casa era onde estava a família, o que tem de mais sagrado na vida de todos nós. Eu ia chegar justamente aí agora. Uma coisa, doutora Cláudia, desculpe lhe interromper de novo, mas porque tem coisas que, se eu não falar agora, eu me esqueço. Mas eu também acompanhei o drama da classe para voltar para casa. Porque muita gente, né, muitos médicos, teve que ir realmente para a linha de frente, como o doutor Waber bem falou, para tratar do desconhecido, do que não se conhecia. E usando, obviamente, o conhecimento prévio de outros tipos de doenças infecciosas. Mas eu me lembro até, e muita gente que está em casa, que não é médico, talvez não tenha percebido ou pensado nisso. Vocês não imaginam como foi a aflição dos médicos que foram para a linha de frente para poder ir para o trabalho com essa responsabilidade de salvar vidas e voltar para casa com medo de também estar trazendo, de repente, um perigo para a própria família, para os filhos, para os pais. Inclusive, muitos de vocês deixaram de ter contato com os seus pais, eu imagino, nesse período, né? Isso é verdade, Eduardo. A gente, os profissionais, né, os relatos do dia a dia e assim... e dos profissionais foram relatos numa fase inicial que nos deixaram bastante tristes. Relatos em que tinham orientações de determinados condomínios que deixavam elevadores específicos e aí, como o Cláudia muito bem colocou, né, a sociedade, num determinado momento, ela repeliu isso. E o sindicato teve um papel muito importante de fazer repúdio a essa situação, garantir que esses profissionais não tivessem os seus preconceitos no atendimento. Eu acho que, nesse momento, a gente também, como sempre digo, eu gosto muito de agradecer, Eduardo, as pessoas que trabalham, que fizeram, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer a todas as mães, mulheres,
minha área, por exemplo, a pediatria, que é uma área em que é predominantemente por mulheres, né, que saíram dos seus entes. Minha esposa mesmo, Elaine, que é pediatra, ia para a UTI neonatal, também desconhecido, quer dizer, os pais saindo, retornando para casa. Um exemplo, e aí eu queria fazer um agradecimento em nome a ela pela paciência de ter aceitado essa situação, mas de todos os profissionais médicos que tiveram a coragem, né, e a manter o compromisso pela qual fez o juramento. Esse juramento, nessa pandemia, mostrou que não é um juramento à toa, mostrou o compromisso dos médicos. E os médicos pernambucanos mostraram isso. E esse reconhecimento, isso é fato, é nisso que o Sindicato dos Médicos não só busca. Esses heróis que muitas vezes tiveram lá sem os devidos EPIs, heróis que muitas vezes estiveram lá sem os devidos cuidados, mas não abandonaram o seu paciente. Nós não tivemos nenhum relato, e eu sei que você é da imprensa, como os demais que estão nos assistindo, sim. de nenhum profissional abandonando seus postos de trabalho. Nem atendendo mal, viu? Nem atendendo mal. Mesmo faltando materiais. Então, a esses profissionais, a gente tem que tirar o chapéu, parabenizar e nos orgulharmos. Reconhecimento é a palavra. Esse reconhecimento é importante. E fica fácil para o Sindicato dos Médicos, quando ele vai à luta, cobrar, porque ele tem por trás esses profissionais. Nós temos, quando nós sentamos para fazer as negociações e as cobranças, nós podemos afirmar com muita tranquilidade o que esses profissionais são capazes de fazer. E essa pandemia nos mostrou exatamente a capacidade, e a capacidade também de aglomerar, Eduardo. Aglomerar no sentido positivo, de unificação, de união, que essa categoria mostrou. Essa categoria teve uma capacidade de se unir em prol de um único objetivo: salvar vidas. Como já foi muito bem colocado, e eu estava aqui comentando, pelas palavras brilhantes que a doutora Malu colocou, até com sentimento, o que é a perda de um paciente, mas até nesse momento, um momento de muita tristeza. E você viu inúmeros relatos, mesmo aqueles que vieram a padecer, a posição de respeito diante do paciente. Então, foram momentos difíceis, mas eu acho que nesse momento difícil houve um crescimento muito grande por parte da nossa categoria. Eu usei uma frase numa transmissão ao vivo que foi o seguinte: essa pandemia, ela nos revelou várias epidemias que a gente já sofria. Então, assim, foi uma pandemia que revelou muitas epidemias que os médicos já enfrentavam todo santo dia. E eu digo não só como jornalista, mas eu falo também como pessoa que presencia isso, porque eu visito os hospitais, então não é uma coisa que me contam, eu vejo. Então, é muito difícil você atuar como médico, mas você realmente, como o doutor Valber muito bem falou, eu não conheço um médico que desistiu da profissão. Eu não conheço nenhum. E aqui eu não vi nenhum médico ser criticado sequer por atender mal nesse período de pandemia. Realmente, até vou puxar o gancho, pedir para o pessoal jogar aqui a campanha de vocês, porque eu acho que essa campanha, não sei quem teve a ideia dessa frase, mas eu achei fantástica, né? Mas, muito mais que uma profissão, um compromisso com a vida. Eu achei fantástica. Tem várias ações que vocês tomaram, vamos só recapitular essas ações aí rapidinho? Doutora Malu, ou doutora Cláudia, ou doutor Valber, fiquem à vontade. Eu achei essa frase maravilhosa. Maravilhosa. Bem, como a gente já mencionou, né? O médico ele não trata só a doença, ele trata o paciente, ele trata a família, ele trata o corpo, ele trata a alma. E a gente não podia, nesse momento, prescindir de uma ciência que ela é totalmente ligada ao ser humano, uma relação interpessoal. Então, não era apenas o conhecimento técnico, o saber, o detentor daquela máxima dentro do conhecimento, mas era aquele compromisso assumido.
Eu tenho um papel diante do meu paciente, diante da família, da entrega. E foi isso que aconteceu. Os médicos se entregaram de corpo, de alma a essa causa, a atravessar esse período extremamente difícil, angustiante, que está ainda sendo a pandemia. Hoje a gente já tem alguns reflexos, que é justamente esse estresse acumulado, e a gente já está tendo outros cenários, que a gente pode dizer assim, o do novo, acompanhando o novo normal, né? Mas isso é uma coisa que foi doação. Nós temos aqui, já passamos o vídeo da doutora Wanda Lorena, temos outros colegas médicos que abriram a porta de sua casa para mostrar, eu não sou um personagem, eu sou gente, eu tenho família, exatamente, eu lido como você lida no cotidiano. Exatamente. Então, assim, e mostrar mesmo, né? Eu estou comprometido com você, sociedade, e preciso de ajuda do sindicato. É por isso que essa diretoria aqui precisa ser, mais uma vez, agradecida pelo trabalho desenvolvido em todo o estado de Pernambuco. Não só concentrado aqui na nossa sede, na capital, mas nas nossas regionais, em Caruaru, em Serra Talhada, em Ouricuri, em Petrolina. Quero agradecer mais uma vez o trabalho, o compromisso de vocês para com a nossa categoria médica e de cada médico com a sociedade. Perfeito. Deixa eu falar. A senhora falou dos vídeos. Não sei se olha para prato aqui. Vamos lá. Gente, médico não é comandos em ação, não, tá? Ele bota aquela bata, tal, mas ali atrás tem uma mãe, tem uma filha, tem uma irmã. Então, assim, é tão importante a gente começar a valorizar mais os nossos médicos como pessoas. Nossos médicos são gente, eles sofrem como a gente. Eles têm as lidas deles nos dias a dias como a gente tem. Só que mais do que isso, o médico tem a responsabilidade de, além de salvar a sua própria vida, salvar a sua. Então, vamos valorizar mais nossos médicos. Vamos embora. Eu tenho doutor Alexandre Lucena, também gravou um vídeo para a gente, para também homenagear vocês que estão aí, médicos, vocês que estão aqui. Eduardo, à vontade, tem como Cláudia segurar um pouquinho aí e vamos falar da nossa live solidária? A senhora que manda. Posso falar? Agora, se o seguinte, possível. Doutora Cláudia, vou botar a senhora para dirigir o programa, porque a senhora é boa nisso, viu? É sério. Tem 2 QR Codes aqui. Deixa eu ficar junto das doutoras. 2 QR Codes. Um QR Code é para a gente ajudar o NAC. E o outro QR Code para a gente ajudar o GAC. Tá? São 2 instituições que ajudam crianças carentes com câncer. E se você conhecer um pouquinho o trabalho das duas, vai além de ajudar as crianças. Ajuda as famílias. Agem muito na parte social. Essas crianças, às vezes, elas são do interior de Pernambuco, sabe? Pegam aquele carrinho, dirige horas para cá e às vezes não tem o que comer aqui para fazer o tratamento no hospital. E essas instituições não só às vezes hospedam essas crianças, como também alimentam os seus parentes também. Então, assim, é um trabalho fantástico e precisa muito de ajuda. Então, de um lado o GAC, do outro o NAC, os 2 no mesmo time da luta contra o câncer. E o CIMEP está nesse time também, viu? Chama agora o vídeo. Agora eu chamo. Doutor Alexandre Lucena para falar com a gente. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Lucena, eu sou médico cardiologista. Sou casado com médica também, uma cardiologista pediátrica. Isso me traz algum conforto, mas também gera algumas dificuldades na nossa vida por conta da falta de tempo. Temos filhos pequenos e isso às vezes atrapalha um pouco na dinâmica do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nessa época de pandemia, nós médicos tivemos que nos superar. A gente enfrentou o medo pessoal, enfrentou a dificuldade com a família de trazer a doença para a nossa casa, em nome da população e de estar sempre próximo dos nossos pacientes. Ainda nesse contexto de pandemia, a gente, como médico, principalmente quem esteve na linha de frente, sentiu fortemente o impacto
A gente teve algumas dificuldades com relação ao tratamento, vagas, leitos de UTIs, equipamentos, mas a superação da dedicação valeu a pena. Queria deixar uma mensagem para os amigos médicos, que a gente precisa estar próximo dos nossos pacientes. A humanidade é uma coisa que nenhuma inteligência artificial, nenhum software vai substituir. Estejam junto das pessoas, troquem carinho, troquem amor e responsabilidade. Ser médico é muito mais do que uma profissão, é cuidar de pessoas.